mas vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar, Cafuso ou Mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui, entender de Minas, saber quem sou eu. Como posso descobrir? Conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer a mim, saber quem sou eu, já sei como fazer. Conhecendo museus, conhecendo museus, conhecendo museus. Quem é que já não fez uma coleção na vida? Tem gente de todas as idades que coleciona os objetos mais variados: broches, postais, selos, pedras, figurinhas, caixas de fósforo, chaveiros. Colecionar é uma manifestação de curiosidade e, ao mesmo tempo, de sensibilidade histórica. Afinal, os objetos trazem informações sobre suas épocas, lugares de origem, culturas e modos de vida. Por meio das coleções, temos oportunidades de aprendizagem histórica e científica. E o que isso tem a ver com o museu? Tudo, claro! O museu que vamos visitar neste programa também começou com uma coleção organizada em 1935 por um jornalista e escritor mineiro. Vamos descobrir muita coisa interessante sobre a cidade de Belo Horizonte, conhecendo o Museu Histórico Abílio Barreto. Museu Histórico Abílio Barreto. O conjunto arquitetônico do Museu Histórico Abílio Barreto é composto por 2 edifícios no meio de um imenso e belo jardim. São 2 construções bem contrastantes. A sede, inaugurada em 1998, é um edifício contemporâneo de aço e vidro projetado pelos arquitetos Álvaro Hardy e Marisa Coelho. E o antigo casarão da Fazenda do Leitão, construído em 1883, no tempo em que a localidade ainda se chamava Arraial do Curral del Rei. Esse museu é um museu muito caro à cidade de Belo Horizonte, não só porque ele foi o primeiro museu de uma cidade planejada. A cidade foi planejada no final do século XIX e, evidentemente, naquele momento não se planejou um museu. Já na década de 40, às vésperas dos seus primeiros 50 anos, o prefeito, e alguns agentes importantes aí preocupados com a memória da cidade se mobilizaram para a construção ou para a criação de um museu histórico na cidade de Belo Horizonte. E o que é essa instituição? É o museu que conta a história da cidade. Falando nisso, antes de começar nosso passeio pelo museu, vale a pena voltar no tempo para contar um pouquinho da história da cidade de Belo Horizonte. Na versão de Abílio Barreto, em 1701, o bandeirante João Leite da Silva Ortiz constituiu a Fazenda do Cercado. Em suas terras surgiu o povoado do Curral del Rei. Construiu-se a capela, mais tarde matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Desde os tempos coloniais, pensava-se na mudança da sede do governo de Minas, que era então Ouro Preto. Em 1883, a decisão foi finalmente tomada e o Arraial do Curral del Rei foi escolhido para ser a nova capital de Minas Gerais. A beleza do lugar, a amenidade do clima e a riqueza do solo teriam contribuído para a escolha. Em 1890, com o advento da República, o povoado teve seu nome alterado para Arraial do Belo Horizonte. Em 1894, iniciou-se a construção da capital, inaugurada em 12 de dezembro de 1897, com o nome de Cidade de Minas. 4 anos mais tarde, ela recuperou o nome que guarda até hoje e que lhe faz justiça: Belo Horizonte.
BH, como é carinhosamente chamada, é atualmente um dos grandes polos industriais e o terceiro mais importante centro urbano do país. Aqui, no Museu Histórico Abílio Barreto, o ritmo acelerado da metrópole de hoje se mistura ao compasso mais lento de um tempo antigo, que guarda muitos encantos e histórias. Um tempo que vamos conhecer a partir de agora. Tudo começa aqui no Casarão, tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e acaba sendo ele próprio uma das grandes atrações do museu. Ele era a sede da antiga Fazenda do Leitão e foi construído no século XIX por José Cândido Lúcio da Silveira, seguindo o modelo típico das edificações rurais mineiras do período colonial. As paredes são de pau a pique, uma técnica que utiliza paus roliços entrecruzados com ripas e amarrados com cordas ou em birra, formando uma estrutura quadriculada que recebe e sustenta o barro, aplicado manualmente. É uma das últimas edificações que restaram do Arraial de Curral del Rei. Em 1894, o casarão foi desapropriado pela Comissão Construtora da nova capital e utilizado para diversos fins, até ser designado como Museu Histórico de Belo Horizonte. A decisão do prefeito Juscelino Kubitschek foi a de criar o museu aproveitando-se dessas instalações, que era uma casa que vinha numa situação muito depauperada, mas que eles tinham a consciência de que era importante preservar esse patrimônio da cidade. O museu foi inaugurado em 1943, mas na verdade seu acervo começou a ser reunido em 1935, quando Abílio Barreto, escritor e jornalista, foi convidado a organizar o Arquivo Geral da Prefeitura. Ele passou a recolher documentos e objetos para integrar o futuro Museu de História da cidade, agrupados em duas grandes seções: peças originárias do antigo Arraial do Curral del Rei e peças relativas à nova capital. E esse é o contexto que cria o Museu Histórico Abílio Barreto em Belo Horizonte. Ele não foi criado com esse nome, o Abílio Barreto foi o primeiro diretor da instituição, foi quem levou a ideia ao então prefeito Juscelino Kubitschek, e o museu foi criado como Museu Histórico de Belo Horizonte. Só mais tarde, depois da morte do seu primeiro diretor, Abílio Barreto, é que a instituição ganha esse nome. Então, desde do final dos anos 60, o museu passou a se chamar Museu Histórico Abílio Barreto. Vamos conhecer melhor as atrações do acervo aqui do Casarão, e são várias. A maquete mostra como era o Arraial do Curral del Rei, uma povoação tipicamente rural localizada na periferia da região de Lavras de Ouro, que tinha como base de sua economia a produção de gêneros de primeira necessidade para os centros de mineração. Andando pelos cômodos da casa, nos deparamos com elementos importantes do acervo. O mobiliário da época da mudança da capital, obras de arte sacra, uma grande coleção de fotografias e documentos antigos, utensílios domésticos e de uso pessoal, equipamentos de iluminação, máquinas e instrumentos de trabalho, fragmentos de edifícios públicos e privados que foram demolidos para dar lugar a novas construções. Os objetos guardados em um museu histórico, eles não estão aqui simplesmente porque são antigos, raros ou pertenceram a alguém importante. Os objetos de um museu histórico, eles são documentos. Eles guardam informações e conhecimento sobre a cidade, aqui no caso no Museu Histórico da cidade de Belo Horizonte. E é nesse sentido que a gente busca estimular o visitante a não ser um espectador passivo, que simplesmente observa os objetos reverenciando o passado, mas sim interagir com esse objeto e buscar retirar dele as informações. Assim ele estará construindo conhecimento sobre a cidade, sobre aquela exposição que ele está visitando.
A comunicação entre os cômodos, por exemplo, mostra que não havia preocupação em assegurar a privacidade e a intimidade de seus moradores, como acontece nas casas de hoje. Os objetos religiosos ficam na alcova, um cômodo sem janelas para a parte externa da casa, que era muito comum nas edificações dos séculos XVIII e XIX. A alcova costumava ser usada como quarto de santos, quarto de doentes ou quarto para as mulheres. E esses usos também revelam aspectos importantes da cultura da época. A bacia e o gomil demonstram como era o abastecimento de água no passado. A candeia e lampião nos mostram como era a iluminação do arraial. O pilão e formas de queijo nos contam sobre as formas de produção, beneficiamento e conservação dos alimentos em Arraial do Curral del Rei. O busto da República dos Estados Unidos do Brasil e espadas utilizadas pelas forças imperiais simbolizam a transição entre Império e República, contextualizando o momento político da destruição do Arraial e construção de Belo Horizonte. A cidade, planejada por Arão Reis, queria romper com toda a organização urbana que lembrasse o período colonial e imperial brasileiro. Assim, Belo Horizonte foi construída seguindo um planejamento moderno, que representava urbanisticamente a nova experiência política brasileira, a República. Como você vê, todo esse conjunto de peças compõe um quadro múltiplo e revelador dos vários sentidos e trajetórias da cidade e dos seus cidadãos. Daqui a pouco eu volto para mostrar a área externa e a parte nova do museu. Até já! Que tal agora um passeio ao ar livre? Aqui, na área externa do Museu Histórico Abílio Barreto, encontramos outras peças históricas e atrações interessantes, entre elas o próprio jardim, que é muito agradável com suas árvores centenárias. Podemos apreciar peças de grande porte do acervo do museu. Esse bonde, que antigamente circulava pelas ruas de Belo Horizonte, foi provavelmente o último a sair de circulação e é o único remanescente da antiga frota. Fez sua última viagem no ano de 1963 e foi incorporado ao acervo do museu em dezembro de 1968. Essa escultura se chama Caridade e foi feita no século XIX pelo artista João Morandi, um suíço que veio para Belo Horizonte a convite da comissão construtora da nova capital. Na época, ela decorava a antiga capela da Santa Casa de Misericórdia. Esse é um antigo prelo impressor também do século XIX. O mecanismo é composto por uma alavanca que faz pressão sobre uma chapa com as letras de metal carregadas de tinta sobre o papel. Era usado para a impressão do jornal Minas Gerais, que começou a ser publicado em 1892. A locomotiva, fabricada em 1874, é outra atração muito apreciada pelos visitantes. O apelido dela é Mariquinha, segundo consta, por causa do seu apito estridente. E ela era usada para transportar materiais na época da construção da cidade. Aqui temos um palco ao ar livre para eventos e espetáculos promovidos pelo museu. O museu percorre uma trajetória de constante transformação, como a própria cidade. Então, vamos completar nossa visita conhecendo a sede, um forte símbolo da contemporaneidade. A arquitetura tem uma linguagem ousada e, ao mesmo tempo, sóbria e imponente. Sua construção representou um marco arquitetônico na cidade, como o primeiro espaço originalmente concebido para abrigar um museu em Belo Horizonte. Essa é uma exposição que apresenta os objetos e documentos incorporados às coleções da instituição a partir de 2003. O visitante encontra aqui pequenos itens da vida cotidiana, instrumentos de trabalho, documentos privados,
depoimentos de cidadãos. A exposição reflete a intenção de fazer da cidade, e não apenas sua história, o grande tema do museu. O projeto Pinacoteca exibe agora um grafite assinado por Marcelo Gomes de Assis, uma representação de Belo Horizonte em 2 planos. No primeiro, observa-se o pirulito da Praça 7 e um morador de rua com seu cobertor. Em segundo plano, destaca-se uma representação do viaduto de Santa Teresa, um ícone da cidade. A temática dos direitos humanos e dos contrastes da metrópole é visível nessa obra que foi produzida em 2003 durante um workshop de História da Arte dirigido aos grafiteiros de BH. Eles foram convidados a representar a cidade em telas, utilizando a técnica do grafite. Aqui temos a mostra O Verso da Imagem. Ela propõe uma viagem pelo universo dos cartões postais, explorando não apenas as belas paisagens e monumentos da cidade retratados, mas também as mensagens escritas no verso dos cartões. São memórias e histórias, dizeres e viveres que narram a cidade. Na sede do museu, também se organizam vários ambientes vitais para o funcionamento da instituição. As reservas técnicas, uma biblioteca com grande acervo bibliográfico, publicações e vídeos sobre a cidade. E o ateliê de conservação e restauração, onde acontece um trabalho bem interessante. O ateliê de conservação e restauração do museu, ele se preocupa prioritariamente com a conservação preventiva. Isto é, ele preocupa em manter a higienização dos objetos. Depois vem o controle do clima, que é o controle da umidade, principalmente da umidade e da temperatura. Temos também o acondicionamento dos objetos, o manuseio, transporte. Tudo isso faz parte do trabalho da equipe para conservação do objeto. A parte de restauração aqui no museu, muito pouco. Então nós fazemos apenas pequenos restauros, né? Principalmente de papel, madeira, alguma coisa, telas também, mas coisas bem pontuais. Quando o objeto precisa de um restauro mais amplo, mais completo, nós contratamos um restaurador especializado. O museu mantém ainda uma ação museológica descentralizada de exibição de seu acervo por meio da unidade de extensão na Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem e da Casa Kubitschek, situada na orla da Lagoa da Pampulha. Com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer e paisagístico de Roberto Burle Marx, foi construída em 1943 e pode ser considerada uma das referências da arquitetura modernista na cidade. Concebida para ser a casa de campo de Juscelino Kubitschek, então prefeito da capital, a edificação é também entendida como acervo do museu. Tem uma série de ações na cidade, em espaços públicos da cidade, esquina, praça, colégio, enfim, aonde ele é chamado e aonde ele não é chamado, né? Ele tem que estar, ele é um museu da cidade, ele tem que criar esse diálogo e ele não pode estar estático aqui dentro de 4 paredes, esperando que o público venha aqui. Então, este museu tem feito isso nos últimos anos com muita vitalidade, com muita seriedade, e o que nós entendemos é que Belo Horizonte tem gostado dessa forma com que o museu vem trabalhando. Uma decisão inovadora de romper os muros da instituição, buscando uma nova forma de se relacionar com a cidade. O museu, para além das fronteiras, né, do jardim, do casarão, com as intervenções de musealização da cidade e que nós chamamos de acervos operacionais, que são os acervos da Praça 7, né, onde há uma interpretação daquele espaço tão caro à cidade. A Trama do Centro e o Centro da Trama. Exposição instalada no coração da cidade. Reúne 18 painéis que exibem textos e imagens sobre a história da Praça 7, desde sua idealização e efetiva construção até os dias atuais.
mostra que a praça e seu inimitável pirulito desempenharam e desempenham importante papel na vida social e política dos cidadãos. Esquina de História, a construção do cenário urbano. Exibida na ilha situada na esquina das avenidas Prudente de Moraes e do Contorno, trata da transformação do espaço urbano da região e aborda a história de alguns elementos que compõem a paisagem do entorno da ilha. Com essa exposição, o museu convida o público a reconhecer alguns dos aspectos que fazem parte da história de Belo Horizonte. Essas ações de expansão do Museu da Cidade, ela acontece no campo das intervenções expositivas, dos expositores, mas também há uma mudança dentro do próprio conceito da instituição, de uma vez que ele é pensado, ele começa a se pensar e a se formatar como Museu da Cidade, ele repensa a sua própria ação na cidade e, consequentemente, a sua forma de expor o seu acervo. O Museu Histórico Abílio Barreto foi evoluindo e se modernizando até se tornar o que é hoje, uma instituição contemporânea e dinâmica, tanto em seus conceitos museológicos quanto no projeto educativo e ações inovadoras, consolidando-se como um museu da cidade. O museu é referência simbólica, é referência emocional, é referência física, ele é tudo isso. E que ele tem que ser espaço de fruição de todas as gerações, as que estão se formando, as que estão nascendo, né, as que estão indo embora, as que conhecem a cidade de outros tempos, e que para isso ele precisa desenvolver linguagens adequadas e precisa se dedicar a estimular de maneiras variadas o público da cidade para que o público visite o museu. Em última instância, é essa troca e esse diálogo que se procura sempre. Nós temos a mediação desenvolvida com as escolas dentro do museu. Essa mediação ela se propõe propositiva, problematizadora, instigante, né? O monitor ele não tem a função de ler para o visitante o objeto e as exposições, mas sim de facilitar e de estimular a leitura e a interpretação pelo próprio visitante. Como vimos, o Museu Histórico Abílio Barreto tem a preocupação de estabelecer um diálogo constante entre presente e passado, estimulando a participação dos cidadãos na construção da memória e do conhecimento sobre a cidade. Seus espaços oferecem possibilidades de usos múltiplos e ampliam o conceito do museu como lugar de convivência e convergência cultural. Espero que vocês continuem colecionando boas histórias com o nosso Conhecendo Museus. Até o próximo encontro! Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus.